Opa pessoal, Vinícius Miranda, da consultoria digital. Hoje nós vamos falar sobre o processo de como que é a construção de um site ou e-commerce exclusivo, né? Como que isso funciona na prática, como que é o processo desde o entendimento da necessidade do cliente até a finalização, até colocar o site no ar mesmo. Então agora vamos lá para o escritório e vamos explicar isso passo a passo para que você tenha total entendimento. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver como que funciona então o processo de construção de um site ou um e-commerce exclusivo, né, que é feito totalmente para a sua empresa. O exemplo que eu vou dar aqui é referente aqui à consultoria digital, né, como que a gente trabalha hoje, como que a gente atende os nossos clientes. Claro que isso diferencia um pouco em outras agências, porém é esse formato que eu vou passar agora, é o formato que a gente acredita e o que a gente está vendo muito resultado. Então vamos lá. A primeira coisa, pessoal, que a gente faz, a gente senta com o cliente, né, e entende a necessidade dele, né, que é o famoso entender para atender que a gente segue aqui dentro. Então primeiro a gente começa com um briefing do projeto, a gente senta com o cliente, entende o que realmente ele deseja, qual que é a necessidade dele real. Né? Muitas das vezes o cliente ele está pensando em alguma coisa, quando senta com a gente aqui dentro da consultoria, a gente começa a discutir alguns pontos do mundo digital e aí a pessoa acaba abrindo mais a mente e vendo que tem muito mais possibilidades do que ele estava imaginando. Então essa parte do brief é extremamente importante até para setar as expectativas de ambas as partes, né? Até para ficar muito bem alinhado o que a consultoria pode oferecer e o que o cliente realmente precisa. Até entendendo, a gente vai até para dentro da empresa mesmo, para compreender como que funciona hoje sistemas de gestão, no caso de e-commerce, para fazer alguma integração. Então toda essa parte a gente define no briefing. Né? Depois do briefing, a gente vai para onde? A gente vai para o planejamento do projeto, onde a gente senta e faz detalhadamente tudo que foi conversado no briefing, a gente coloca tudo em tarefas. Então a gente detalha todos os marcos do projeto, quando que vai ser a entrega, por exemplo, de wireframe, layout, programação, quando que vai começar a dar para testar o sistema, né? Então toda essa questão de saber as datas de tudo, né, e conseguir ter um acompanhamento real, a gente faz nessa segunda parte, que primeiro vamos planejar tudo, como que vai funcionar, quando que a gente precisa de alguma informação do cliente, por exemplo, quando o cliente já tem algum sistema de pagamento interno, fala, até tal data eu preciso da API de integração, sistema de gestão, poxa, quais são as pessoas que vão ficar à frente desse projeto que a gente pode conversar. Então tudo isso envolve no planejamento, né? A gente define aqui o escopo real do projeto, né? Como já foi definido no briefing, a gente passa por um escopo detalhado e em seguida o cliente aprova isso junto conosco. E tendo isso pronto, pessoal, a gente parte para a primeira parte do projeto, né, que é o wireframe. Então, o que consiste o wireframe? Ele é o desenho de todas as telas do projeto, né, todas as telas do site ou e-commerce. Então, a gente parte lá da home, por exemplo, desenha cada ícone, onde vai se encaixar cada coisa, né? Por exemplo, aqui vai ter um texto, aqui vai ter uma imagem, aqui vai ser um bloco dessa forma, e quando clicar, o que vai acontecer? Então tudo isso a gente define no wireframe. O que é? É um esboço, é um desenho mesmo, como se fosse numa folha de papel. Fazendo isso, a gente aqui aprova com o cliente todas as telas. Por quê? É interessante que o cliente nessa parte ele já tem uma visão de como que vai ficar lá na frente, como que vai ser o real mesmo que ele usar. Por isso que é interessante ter o wireframe de todas as telas, para não ficar nenhuma dúvida e nada subentendido. Poxa, Vinícius, chegar lá no final do projeto, eu pensei que ia ter isso, mas acabou não tendo. Então a gente mata todo essa parte que às vezes acaba saindo do controle, a gente já, para não ter não sair do controle essa parte de ficar subentendido as coisas, a gente já traz tudo aqui para o wireframe e deixa redondinho aqui nessa parte. Terminou o wireframe, cliente aprovou, a gente vai para layout, né? E o que acontece nessa parte? A gente define toda a identidade visual do cliente. Muitas das vezes o cliente ele já tem uma identidade visual, então a gente pega com base nisso e cria todas as partes do site, né? Da cor, da vida para o site. Então a gente define toda as cores, desenha todos os logos que foi basicamente definido no wireframe. Fazendo isso, pessoal, aí fica tudo pronto, tudo que foi definido no wireframe cria vida, né? Que a gente diz. A gente
aprova com o cliente novamente. Então assim, a gente senta, aprova tela a tela, desde o computador até a tela como que vai aparecer no celular, no tablet, vai ficar assim, desse formato, e para justamente ter o cliente sempre ter uma visão do todo, né, de como vai ficar na hora de que colocarmos desse projeto no ar. Assim que o layout ele é aprovado, a gente parte então para codificação, né, porque a gente já tem noção de como que serão todas as telas, então a gente parte para codificar mesmo, colocar lá o HTML, o CSS, uma programação C#, um PHP, né? Depende de tudo como que foi definido lá no começo no escopo do projeto. Então a gente partindo para codificação, é interessante ter essas duas áreas que eu falei anteriormente aprovadas. Por quê? Para não ter nenhum percalço aí no meio do caminho, falar, poxa, agora tem que colocar mais uma coisa. Não que isso seja um limitador, né? Aprovou o layout, agora não pode alterar mais nada. Claro que não. Normalmente dentro do projeto, né, surgem várias pequenas coisas, né, que vai surgindo durante o projeto que a gente pode ir adaptando na codificação. Porém, aquele macro, né, a parte principal, digamos assim, não fica para subentendido. Então já está tudo aprovado, a gente pode codificar sem nenhum problema, né? A partir daí, pessoal, a gente faz o que? Os testes e homologações. Normalmente aqui na consultoria digital a gente homologa por partes. Então, como eu disse, a gente homologa o wireframe, depois o layout. Quando chega na parte de desenvolvimento, de codificação, a gente não codifica tudo para depois o cliente aprovar, né? A gente faz o que? Blocos, pequenos blocos, e o cliente vai aprovando gradativamente conforme o projeto vai andando, até para ter algo real, porque a parte de programação normalmente é a que mais se leva tempo para construir. Então, poxa, fizemos aqui, cliente, uma parte do administrador, poxa, já pode ir testando, né? Não preciso esperar até o final, por exemplo, 3 meses de projeto para o cliente ver uma tela e ele testar ali, até para sentir como o projeto está ficando. Então a gente separa esses blocos para que o cliente possa ir aprovando e testando cada área e já repassando ajuste, né, que normalmente ocorre. Então já vai testando, passando de ajuste, a gente já vai corrigindo. Isso otimiza muito o tempo e faz com que a gente consiga cumprir exatamente o nosso prazo. Terminando essa parte de homologação, pessoal, aí a gente vai para o Go Live, né, que é colocar o negócio no ar e começar a produção mesmo. Então, partiu de todos os testes, a gente faz uma bateria de testes, a gente testa aqui, o cliente testa do lado dele, passa os ajustes, a gente corrige tudo, testa de novo, para justamente na hora que for para o ar não ir com nenhum problema. Então a gente fez todo esse processo, colocou no ar e a gente começa um monitoramento, né? Depois que a gente colocou no ar, não é simplesmente colocou no ar, poxa, esquece o projeto. Claro que não, a gente ali faz um monitoramento dia a dia, uma semana, um mês, dependendo do tipo do projeto, até 2 meses de acompanhamento diário ali para ver se está tudo funcionando certinho, para o cliente não ter nenhum tipo de problema. Pessoal, planejar e acompanhar é fundamental para que o resultado seja de acordo com a sua expectativa, né? Aqui é um exemplo que acontece muito em planejamento, né? Um exemplo de planejamento, claro que vamos entender, então assim, como o cliente explicou essa primeira aí, a parte da gangorra, como com 3 escadinhas, vamos dizer assim, depois como o líder de projeto entendeu, né? A pessoa que o cliente explicou, ele entendeu, como o analista projetou, porque o líder de projeto passa para o analista, como o programador acabou construindo, no final, como o consultor de negócio descreveu. Então assim, é por isso que é interessante, se a gente faz um planejamento que a gente chama de ondas sucessivas, né? A gente vai fazendo o planejamento, o cliente vai conseguindo aprovar e a gente pode até alterando, né? O planejamento inicial, porém com base muito bem embasado no que foi definido no escopo, a gente consegue chegar num resultado que não acaba acontecendo como essa, vamos dizer, uma charge aqui, que o cliente quer uma coisa e acaba sendo outra coisa que o cliente não queria, o resultado final acaba sendo frustrante. Então, interessante ter esse planejamento. Então, vamos agora só entender, fazendo um resumão, né? Só para ficar bem claro, como que funciona aqui dentro os 9 passos que a gente chama. Então, primeiro a gente faz uma reunião para fechamento do escopo do projeto, que é aquela reunião lá de briefing. A gente fez um briefing, depois a gente faz uma reunião para o fechamento do escopo. Em seguida, a gente inicia um planejamento e o desenvolvimento do cronograma para acompanhamento, que é interessante o cliente saber
exatamente onde está o projeto, como que está andando, se a gente está atrasado, se a gente está em dia. Aqui na consultoria digital, nossos feedbacks de cliente, sempre positivo, mediante a prazo, né? Cronograma, porque isso é uma das premissas aqui da empresa, de não atrasar nada. Se foi definido, é justamente porque a gente conseguiu encaixar dentro do nosso fluxo aqui da empresa, então não pode atrasar. O terceiro passo depois desse planejamento é o desenvolvimento do wireframe e o processo das telas principais, que é aquela parte de desenhar mesmo as telas. Passando isso, cada processo aí tem uma aprovação do cliente, cada tracinho desse daí tem uma aprovação, né? Cada seta. A gente parte para o desenvolvimento no quarto passo aí do layout, que é colocar vida no projeto mesmo, né? Colocar as cores, tal, deixar da forma que vai ser programado, depois vai para o ar. Quinto passo, a gente codifica o HTML e o início do desenvolvimento background, que é aquela parte do administrador que eu cheguei a explicar. A gente parte em seguida disso para o sexto passo, que é a codificação aí para a integração de terceiros e importações. Normalmente essa integração de terceiro, o que é? Por exemplo, um sistema de ERP que você tem dentro da empresa e quer integrar com o e-commerce, né? Vinícius, eu já tenho aqui um sistema que eu cadastro meus produtos, que eu recebo meus pedidos para faturar minhas notas. A gente pode integrar isso? Sim, a gente consegue fazer isso com qualquer sistema. A gente precisa entender como que funciona hoje, como que foi desenvolvido. Normalmente tem API, sistemas de ERP com e-commerce, né? Então a gente lê uma documentação, faz reunião com a equipe técnica do sistema e aí nesse sexto passo que a gente faz a codificação de integração, né? Para deixar certinho mesmo essa questão de cadastrei o produto, já apareceu na loja, mesmo eu cadastrando aqui dentro do meu ERP, pagaram lá na loja, chega um pedido aqui para mim dentro do ERP para eu conseguir faturar, enfim, toda essa parte de integração. No sétimo passo é a homologação e ajustes internos, que é aquele ponto onde a gente vai distribuindo de forma de blocos, né, gradativos, para que o cliente ele já consiga ir visualizando tudo que está ocorrendo, né, durante a fase de programação. Então ele já consegue ir testando algumas coisas, reportando os ajustes que ele for achando, alguma peculiaridade da empresa que ele quer que altere, a gente já pode alterar nesse ponto. Em seguida, implementar para o projeto em produção e já ver como que vai ficar mesmo no ar, já colocar isso para rodar de verdade. E o nono passo é monitorar e enfim, ajustar conforme aí nos 2 primeiros meses, coisas que vão surgindo, que só no dia a dia que a gente vai ver que precisa acrescentar um campo aqui, um campo ali. Então é nesse momento que a gente parte para esse monitoramento e enfim, ajustes. Então pessoal, é isso. Espero que tenha ficado muito bem claro o que foi explicado. Se ficou qualquer dúvida, estou à total disposição, meus contatos estão aqui na descrição. E um forte abraço e até o próximo vídeo.